Olá! Este vídeo vem apresentar os principais resultados conquistados através do projeto Espécies Herbáceas do Cerrado, Estratégias de Exclusão e Acúmulo de Alumínio, participante da chamada universal da FAPEMIG em 2017. O projeto foi coordenado pela doutora Aristea Alves Azevedo e executado por ela e outros 9 membros da equipe. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e ocupa a região do Planalto Central do país. Com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado é um bioma mega diverso por possuir mais de 5% de todas as espécies de seres vivos do planeta e 30% das espécies do país, sendo considerado um hotspot de biodiversidade devido ao alto grau de endemismo, com mais de 38% de espécies de plantas endêmicas. Essa vegetação evoluiu em solos ácidos, pobres em nutrientes e com elevados teores de alumínio trocável, o Al3+. Apesar do alumínio ser considerado tóxico para muitas espécies de interesse agronômico, as espécies nativas de Cerrado possuem inúmeras adaptações que conferem resistência ao alumínio presente no solo e que foram selecionadas ao longo da evolução. Em geral, as adaptações são englobadas em 2 tipos de mecanismos, os de exclusão e os de tolerância, podendo ocorrer a atuação de ambos concomitantemente. A exclusão ocorre a nível de raiz, com impedimento da absorção do alumínio ou que ele alcance a parte aérea das plantas em grandes concentrações. Na tolerância, o alumínio chega à parte aérea e é acumulado nas folhas e caules. Aquelas plantas que acumulam concentrações iguais ou superiores a 1 grama de alumínio por quilograma de massa seca são consideradas as espécies acumuladoras de alumínio. Ocorre que, ainda que no Cerrado o número de espécies herbáceas seja maior que o número de espécies arbóreas, mesmo que as espécies herbáceas ocupem todas as fitofisionomias presentes no Cerrado, e que já tenha sido comprovado que nas fitofisionomias campestres o teor de alumínio no solo é maior em relação às outras fitofisionomias, o estudo com espécies herbáceas de Cerrado em relação à presença de alumínio no solo ainda é negligenciado. Por isso, muitas lacunas eram encontradas na literatura, como, por exemplo, como as espécies herbáceas, que em geral possuem um ciclo de vida menor que os das arbóreas, sobrevivem em solos com altas concentrações de alumínio. As espécies herbáceas, assim como as arbóreas, podem acumular alumínio nas folhas? Quais as estratégias adaptativas de resistência ao alumínio são encontradas nas espécies herbáceas nativas de Cerrado? Então, com esse projeto, nosso objetivo era comprovar o acúmulo de alumínio pelas espécies herbáceas e conhecer as estratégias adaptativas dessas plantas que permitem sua sobrevivência em solos ácidos e altamente saturados por alumínio. Por isso, realizamos expedições à Floresta Nacional de Paraupeba, que possui um fragmento de cerrado conservado e com as diferentes fitofisionomias do bioma, onde coletamos espécies herbáceas de diferentes famílias botânicas. Com o recurso do projeto, foram realizadas uma dissertação de mestrado, 3 teses de doutorado, além de 2 bolsas de iniciação científica e 13 apresentações de pôsteres em eventos científicos. Na dissertação, o acúmulo de alumínio na parte aérea é comum em espécies herbáceas do Cerrado? Levantamos dados inéditos que comprovam que o acúmulo de alumínio é uma estratégia comum entre espécies herbáceas, uma vez que a estratégia foi observada em 28 de 32 espécies, distribuídas em 14 famílias. Utilizando o reagente histoquímico Chromazurol-S, que ao detectar alumínio nos tecidos evidencia a coloração azul, observamos a presença do metal nas paredes celulares primárias de células das folhas e caules, nos estômatos, nos núcleos, cloroplastos, tricomas tectores e glandulares e em idioblastos mucilaginosos. A microscopia eletrônica de varredura com sonda de raio-x acoplada evidenciou que o alumínio pode estar complexado com o silício. Na tese, ação do alumínio em Coccocypselum aureum rubiaceae, espécie do cerrado acumuladora de alumínio, uma abordagem morfofisiológica, apontamos o alumínio como um elemento benéfico para a espécie,
por estimular o crescimento e desenvolvimento de plantas cultivadas em sistema hidropônico na presença do metal, contrastando com as cultivadas em sua ausência, que apresentaram menor crescimento, danos fisiológicos e morfoanatômicos. Na tese, elemento benéfico ou essencial para a espécie de cerrado Borreria latifolia rubiaceae, comprovamos pela primeira vez que o alumínio é um elemento essencial para uma espécie herbácea nativa de cerrado, uma vez que as plantas cultivadas na ausência do elemento em solução nutritiva através de cultivo hidropônico não finalizam o ciclo de vida, os meristemas são abortados, os órgãos, tecidos, células e parâmetros fisiológicos são alterados e com o fornecimento do alumínio na solução nutritiva, o quadro é totalmente revertido. Na tese, acúmulo de alumínio em frutos e sementes do cerrado e seu efeito na germinação em espécies nativas, o acúmulo de alumínio foi evidenciado nos frutos de espécies herbáceas e arbóreas de cerrado e foi observado o efeito benéfico do metal na germinação de espécies nativas acumuladoras de alumínio. Com esse projeto, concluímos que o alumínio é acumulado por espécies herbáceas do cerrado, podendo ser benéfico e até mesmo essencial para algumas espécies. Esses dados evidenciam a importância do metal para essa vegetação que evoluiu em solos ácidos e álicos e fornecem subsídio para estudos ecológicos de evolução e conservação do bioma cerrado. Todos esses dados estão em fase de publicação em periódicos renomados na área de biodiversidade. Com os dados inéditos, nossas perspectivas são de continuar explorando as espécies herbáceas, para avaliar como o alumínio interfere nos órgãos e nos processos reprodutivos de espécies nativas, como as estruturas secretoras podem contribuir para a resistência ao alumínio e compreender quais processos em nível ultraestruturais conferem resistência ao alumínio. Nossos estudos continuarão a elucidar as peculiaridades da flora do cerrado a fim de colaborar com sua conservação.